Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Arduino, onde eu faço a engenharia reversa de projetos de Arduino realizados, desenvolvidos por alunos do curso online Arduino do Bloco ao Código. Então hoje nós vamos ver o trabalho da Rafaela. Rafaela fez uma caixa de sentimentos onde ela usou elementos como o servomotor e o potenciômetro. Então vamos dar uma olhada aqui no trabalho dela e olha só. Boa noite, meu nome é Rafaela de Queiroz. Esse é meu terceiro projeto, Robô das Emoções, onde eu utilizei o servomotor, potenciômetro, utilizei uma caixa de resma, onde eu pintei a caixa de resma e lacrei, porque dá muito trabalho para se fazer. E aí eu fiz uma portinha aqui atrás, onde você vê aqui, ó, o Arduino. Coloquei uma fita isolantezinha para isolar os fios, botei uma protoboardzinha pequena e coloquei uma bateria aqui, ó, que liga e desliga. E aí eu fecho, volto para cá. E o que eu achei interessante foi que lá na escola tem um projeto chamado Projeto das Emoções. Então as crianças amaram, que eu já levei para lá para mostrar para eles. E aí, ó, com o uso do potenciômetro, você pode chegar para a criança e dizer qual o sentimento que você está sentindo hoje. Por quê? Você está chateado? Por quê? Está triste, choroso? Por quê? E assim sucessivamente. E aí, hoje eu posso responder por mim que eu já estou alegre por ter finalizado esse projeto e ter aprendido muito com vocês. Então olha só, é um trabalho muito interessante que ela realizou aqui e ela usou, como eu falei antes, dois elementos chaves. Primeiro, um servomotor. Então o servomotor era esse elemento aqui que fazia a mãozinha dela se mexer, né? Então ela foi colocando aqui, ó, no final, o que fazia a mão se mexer era exatamente o servomotor. Foi acoplado a um palito de picolé, algo assim. E o potenciômetro era o responsável por controlar o servomotor. Então a gente tem aí basicamente esses dois componentes que vão estar mostrando como a gente vai realizar nosso projeto. Então a gente está aqui na plataforma do Tinkercad e nós vamos ver como esse projeto foi realizado, né? Como foi feita a parte da eletrônica e da programação. O primeiro passo que a gente tem aqui é olhar como o potenciômetro funciona. Então, assim, como é que ele vai trabalhar no meio desse projeto? Basicamente, o potenciômetro é uma resistência variável. Ele vai controlar a quantidade de corrente que vai estar passando no sistema. Se eu vou querer que passe pouca corrente ou muita corrente. Então, a partir disso, eu posso usar ele nos meus diversos projetos. A gente não encontra o potenciômetro somente no Arduino. A gente encontra em diversos outros elementos do nosso dia a dia. Por exemplo, um ventilador. Quando eu quero controlar a velocidade do ventilador para gerar mais vento ou menos vento, basicamente aquele cursor que nós temos ali é um potenciômetro, ou seja, variando a resistência dele, eu sou capaz de passar mais ou menos energia, tá? Então eu tenho esse potenciômetro aqui e no caso do Arduino, ele vai trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Nós temos no Arduino basicamente três grandes divisões. O Power, que é a parte de basicamente uma energia, como se fosse uma pilha, né? Onde eu tenho o lado positivo e o negativo e várias outras entradas especiais. O pino digital, que a gente usa bastante. E lembrando, né, que o pino digital só tem dois tipos de resposta, ou 0 ou 1. Então, para ligar um LED, por exemplo, nós usamos pinos digitais, porque ou o LED está ligado ou o LED está desligado. Se a gente vai usar um buzzer para emitir um som, ou o som vai estar ligado ou desligado, não tem meio termo. Então, os pinos digitais são usados para essas respostas pontuais, tá? E aí, quando a gente quer respostas variadas, entradas variadas, nós vamos ver a entrada analógica. Então, nessa parte de cá, nós vamos ter respostas variadas que vão de 0 a 1023. E é exatamente nesse ponto que o potenciômetro entra. Ele vai ter essa variação de espaço aqui, né, onde ele pode variar esse número, e nós podemos captar
né, trabalhar de uma forma mais sutil. Então, vamos supor que nós tivéssemos um LED controlado pelo potenciômetro. O LED não é questão de apenas estar ligado ou desligado. Ele pode estar em meia luz, ele pode estar com um pouco mais de brilho ou menos brilho. Eu posso fazer esse controle direto com o potenciômetro. Ou, no caso do projeto, que ele controlava a exata posição do meu servomotor. E era por isso que o robô das emoções lá, criado pela Rafaela, conseguia colocar na posição exata, né? Então a gente fez a interação entre o potenciômetro e o servomotor para colocar na posição que eu desejo. Então, como eu falei, o potenciômetro ele funciona como uma resistência variável e o primeiro passo que eu tenho aqui é alimentar o meu potenciômetro, ou seja, eu preciso fornecer uma tensão para ele para que eu consiga captar essa variação, porque é uma entrada analógica, ou seja, toda vez que eu tenho uma entrada analógica, eu tenho que enviar um sinal para o Arduino. Então, para enviar um sinal para o Arduino, eu tenho que primeiramente ser alimentado, tá? Então eu vou colocar aqui, como de praxe na maioria das vezes, a alimentação de 5 volts nesse lado de cá. Né? Lembrando que ao momento que eu coloco 5 volts aqui, todas essas entradas também passam a ter 5 volts. Vou colocar o GND, né, que é o nosso 0 volts. E vou colocar aqui na parte negativa. Deixa eu só dar uma ajeitadazinha aqui. Colocar da cor preta. E aí eu já consigo alimentar o meu potenciômetro. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu tenho 3 entradas no terminal de um potenciômetro. Aqui eu vou encaixar o GND e aqui eu vou encaixar os 5 volts. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar da cor preta, né, porque é o GND. E aqui vou colocar o 5 volts da cor vermelha, tá? Sempre lembrando, né, dessa questão da organização, porque a gente começa a ter um conjunto de fios, né, cada vez mais intenso com o decorrer do projeto, então os fios ajudam a organizar esse processo. Só para você ter uma ideia, antes da gente começar, né, o potenciômetro com essa variação da resistência, nós temos a variação de tensão, né? Então aqui eu tenho um multímetro, né? O multímetro é o instrumento que permite calcular tensão ou corrente ou resistência. E eu vou, só antes da gente começar, eu vou mostrar o valor da tensão saindo aqui, ó. Então, se eu pegar os dois extremos, então eu vou pegar aqui como vermelho e aqui como preto, tá? E vou iniciar minha simulação. Olha só, aqui eu tenho 5 volts. Então, independente se eu mudar ou não, ele fica 5 volts porque são os valores fixos, né? O que capta a variação, na verdade, é esse cara aqui do meio. Então, quando eu coloco aqui no meio, olha só, eu começo com 0 volts. Mas aí eu vou mudando, quando eu chego no meio, eu tenho exatamente 2,5 volts, até eu chegar de fato nos 5 volts. Então eu vou ter a variação de tensão mais suave, onde eu posso fazer esse controle. E quando o Arduino capta essa tensão, ele vai fazer as conversões para usar esses valores de tensão em intervalos de 0 a 1023, beleza? Então, agora que a gente viu isso, eu posso começar o controle do potenciômetro e posso escolher algum dos pinos analógicos aqui. Então, eu vou escolher o A0, vou colocar ele aqui no meio e vou captar esse valor aqui. Bom, como é que a gente faz isso? Antes da gente ligar no potenciômetro e fazer todo o processo, acho que o primeiro passo é nós conseguirmos visualizar o que de fato acontece nesse potenciômetro. Então, para isso, a gente pode olhar o nosso código, tá? Então, aqui os blocos do Arduino. E diferente do que nós fazíamos das outras vezes, nós usávamos os pinos de saída, agora nós vamos usar pinos de entrada. Por quê? Porque o potenciômetro está enviando um sinal para o meu Arduino, e não o contrário, não é meu Arduino que está enviando o sinal para o potenciômetro. Independente do sinal que o Arduino mandar para o potenciômetro, ele não vai mudar de posição. Então nós vamos usar os pinos de entrada, tá? Então nós temos vários aqui, o que a gente vai usar é esse ler pino analógico. Mas olha só, a gente não consegue fazer nada com isso, né? Ele é diferente dos outros. Quando a gente tem blocos aqui no Arduino, no Tinkercad,
quando ele tem esse formato aqui que encaixa um com o outro, ele define uma espécie de ação, alguma coisa em que podemos visualizar no Arduino. E esse aqui não. Esse aqui é um dado que vai estar armazenado aqui para fazer alguma coisa. Então, como é que eu vou saber o valor que tem aqui dentro? Para isso, eu vou precisar de um outro bloco que tem aqui no Arduino. Então, antes da gente começar, para a gente captar, para perceber os valores que a gente tem aqui, nós vamos pegar esse bloco chamado imprimir no monitor serial Hello World com nova linha. O que esse imprimir no monitor serial faz? O monitor serial é uma parte aqui do Arduino onde nós podemos ter, vamos dizer assim, um feedback, né, de algum ponto no Arduino, alguma coisa que eu quero que eu consiga ver o resultado na tela. Então, imprimir, basicamente, é eu ver o meu resultado na tela. Então, aqui quando ele fala imprimir no monitor serial Hello World com nova linha, quando eu simulo, ele escreve aqui, numa grande sequência, um monte de Hello World, né? Então, eu posso mudar aqui, posso colocar... vou mudar aqui, vou colocar blá, blá, blá. Quando eu coloco blá, 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 ele vai falando aqui um monte de blá, blá, blá. Eu posso colocar o que eu quiser. Quando eu coloco nova linha, ele pula a linha. Agora eu vou apagar aqui. Se eu colocar sem nova linha, ele vai escrever tudo sem pular a linha um direto do outro. É mais conveniente deixar com nova linha. Isso ajuda no processo de organização e tudo mais. Só que aqui nessa parte de imprimir no monitor serial, não é apenas as palavras que eu quero escrever, porque na verdade isso nem seria tão útil, né? É mais útil captar os resultados. Então eu posso captar, por exemplo, o que está entrando no pino analógico. Se você perceber, inclusive, o formato daqui para cá é bem parecido. Então olha só, eu vou colocar aqui, vou colocar com nova linha. E aí eu posso iniciar a minha simulação. Então olha só, quando eu começo a simulação, ele tem um valor aqui, ó, 471. Quando eu diminuo, ó, eu vou diminuindo e você percebe instantaneamente o valor mudando. E o menor valor que eu tenho aqui é 0. Então você vê que não são os valores de tensão, né? Não é o valor de 0 a 5. É uma forma que ele pareou ali esse valor para ser de 0 a 1023. Aí eu vou mudando. Se eu colocar no meio, eu vou ter um valor mais ou menos metade de 1023, que seria, sei lá, 511 mais ou menos, que é mais ou menos o valor que tem aqui, né? Seria 511,5, se eu não me engano. E aí eu posso ir até o final e vou ter o valor de 1023. Então a gente pode ter esse tipo de controle no meu resistor, né? E a partir disso eu posso captar esse resultado para fazer algum tipo de outra coisa aqui, tá? Então é assim que eu capto o valor no meu pino digital, beleza? O próximo passo aqui é ver o meu servomotor. O que o servomotor faz? Bom, no nosso projeto aqui é ele que vai determinar a posição da mão. Então aqui, peraí, quando eu coloco para cá, ó, ela vai mudando a posição da mão, controlando lá com o potenciômetro, né? A gente já fez outros projetos com um servomotor, né? O trabalho da cancela automatizada, onde a gente colocava a cancela na posição ideal. Então, como a gente já falou antes, o servomotor é um motor diferente, né? Não é um motor que gira a todo momento, é um motor com alto torque, ou seja, ele é muito forte, né? Ele aguenta pesos acima, muito acima, né? E também você consegue colocar numa posição exata. A maioria dos servomotores vai da posição de 0, essa aqui é a posição 0, até a posição 180 graus. Então é muito raro você ter um servomotor que vai girar 360 graus, vai dar uma volta completa. A não ser que você faça uns ajustes ali na parte mecânica e tal, eu já vi situações como essa, mas o padrão é que realmente vá de 0 a 180 o nosso servomotor. E ele é legal exatamente por isso, né? Porque você coloca ele na posição exata. É o princípio dos braços robóticos que a gente encontra aí numa montadora ou algo assim, né? Quando a gente vê ele colocando, ou sei lá, numa montadora você vê uma sequência, né, de robôs colocando a porta no lugar exato, são espécies, né, de servomotores, de certa forma, né? Onde ele coloca as coisas na posição exata. Então, para ter essa precisão aí, o servomotor é uma excelente ferramenta. Já o servomotor, ele é controlado
com os pinos digitais, né? Ele tem uma biblioteca interna, ou seja, um conjunto de ferramentas que mesmo eu tendo respostas 0 ou 1, ele vai conseguir saber ali a posição em que ele vai ser colocado, né? De 0 a 180, tá? Nós temos 3 entradas aqui. A entrada que está num fio marrom, que seria relacionado ao ground, né? O meu 0 volts. A entrada vermelha, que é relacionada aos 5 volts, a potência, né? Que vai dar energia para ele. E essa parte aqui do sinal, que vai ser a parte que vai receber um comando lá do Arduino dos pinos digitais. Então, para eu encaixar, basta eu já encaixar aqui a parte do sinal em algum ponto da mesma linha do ground, no sinal algum dos 5 volts. E aí, aqui o 7. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. E aí, para manter o padrão, eu vou colocar esse cara aqui na cor laranja, beleza? Então, basicamente, nós temos esses 3 caras aqui e podemos começar o controle do meu servomotor, tá? Então, o que eu tenho aqui? O servomotor, ele funciona como saída, né? Então, ele vai receber energia do meu Arduino para se movimentar. Então, eu tenho, né, esse comando aqui, ó, girar servo. O pino em que o servo está é o pino 7, né? Então é relacionado ao pino do sinal, pino 7. E ele vai girar em torno de... ele vai girar o comando que eu der no pino digital. Então, como é o potenciômetro que está comandando o servomotor, então eu vou precisar colocar aqui nos graus. Não vai ser eu quem vai determinar, mas sim o potenciômetro. Então eu venho aqui em entrada e coloco ler pino analógico ao invés do 0. Então vamos dar uma olhada e ver o resultado aqui, ó. Ó, a simulação está bem lenta, mas ainda assim, olha só, a gente pode perceber que o potenciômetro está aqui em 634. Eu vou até diminuir para o 0, que aí ele volta para a posição inicial dele. Quando eu venho para a posição de cá, ó, por exemplo, 60, aí ele vai andar até mais ou menos 60 graus. Como aqui está muito lento, parece que é um processo em que o servomotor demora para ter essa resposta. Mas a verdade é que esse processo é praticamente instantâneo, né? A gente via lá no trabalho da Rafaela que no momento em que ela mexia o potenciômetro, ele já começava a mexer. Então é exatamente o que vai acontecer aqui. Só que a gente está um pouquinho mais lento no Tinkercad, ele vai demorar para botar essa resposta. E aí eu posso aumentar aqui, olha só, colocar aqui 160 e logo eu já cheguei em 225. Como eu falei antes, o servomotor varia de 0 a 180, né? Ele não passa de 180. Então, quando ele recebe um valor acima de 180, ele não passa, ele chega no 180 e simplesmente trava e aí vai ter valores maiores. Então, assim, se a gente parar para pensar de verdade, talvez o potenciômetro da forma como está não seja a forma mais eficiente. Por quê? Porque com esse potenciômetro aqui, eu vario de 0 a 1023. Então, olha a quantidade de coisas inúteis que eu vou ter nesse processo. Porque eu tenho aqui 1023 e aí eu estou perdendo um monte de né, vamos dizer assim, sutilezas, né? Eu teria usando utilmente aqui a parte do 0 até o 180, que não é nem, sei lá, 25% do meu potenciômetro. Então, como a gente pode resolver essa situação? Como é que a gente pode otimizar o processo do uso do meu potenciômetro? Então, eu vou parar aqui a simulação e aí eu vou usar um bloco fantástico, um bloco super sutil, mas muito poderoso, e é o mapear. O que o mapear faz? O mapear, ele pega algum valor de entrada, então, sei lá, ler pino digital, ler pino analógico, posso pegar qualquer valor desses, por enquanto está 0, e ele muda a faixa de valores que ele tem ali. Então, por exemplo, o meu potenciômetro vai de 0 a 1023, essa é a faixa dele. Mas como eu falei, essa faixa é inútil se eu quiser usar com servomotor. Para o servomotor é exatamente essa faixa que seria interessante para mim, uma faixa de 0
a 180. E como é que ele faz isso? Esse bloco, que na verdade ele é pequeno e simples, na verdade lá dentro ele está fazendo um conjunto de continhas em que ele faz uma regra de 3. Né? Se 0 está para 0 e 180 está para meio 23, né? O valor de x quando o potenciômetro estiver em 250, ele vai lá fazer o cálculo dele. Então, ao invés de eu fazer um monte de continha, de usar variáveis e tudo mais, eu posso usar simplesmente o mapear, tá? Então, vamos ver o que o mapear faz aqui. Ao invés de eu colocar o 0, eu posso colocar ler pino analógico. Vou colocar para cá. E é importante também que eu mude o de baixo, né? Então, eu vou pegar outro mapear, vou colocar ler pino analógico e vem para cá. Iniciar a simulação. Ó, ele já começou em 36. Ó, vamos mudar para cá. Olha só, aqui o menor valor é 0. Eu nem vou esperar aqui o servomotor mudar. Eu já vou aqui para esse extremo. E olha só o que acontece. O extremo agora é 180. Então, por mais que eu tente passar aqui, o valor máximo é 180. E aí eu posso vir para esse meio de cá. No meio, a metade é 90. Então, a posição exata do servomotor vai indicar a posição do meu servomotor. Então, agora está otimizado, está muito mais sensível, né? Então, a metade aqui no potenciômetro também quer dizer a metade no meu servomotor. Então, a verdade, o que a gente precisa é só isso. Olha só, você viu como um programa que é super interessante, né? Um programa bem legal, com muita aplicabilidade, né? A gente viu lá que a Rafaela falou que as crianças podiam usar para demonstrar ali os seus sentimentos e tudo mais. Então, um elemento simples, mas que você usou ali, né, com 2 linhas de código. Na verdade, esse programa aqui, ele nem precisa de 2 linhas de código. Uma linha é suficiente. Então, olha só. Vou parar a simulação aqui. A verdade é que eu estava usando o imprimir no monitor serial só para a gente visualizar melhor, né? Para a gente saber em qual posição está o servomotor. Mas a verdade é que nem ele é necessário. Eu posso usar literalmente só uma linha de código. Então eu vou apagar esse cara aqui para a gente não se confundir. E aí eu posso colocar a posição dele aqui, ó. Então, 30. Ele até ficou um pouquinho mais rápido agora, ó. E aí se eu for 180, ele vai aos poucos lá para o 180. Beleza? Então é esse simples artifício aqui. Aí o que vai ser o desafiador agora é a parte da sua imaginação, né? Como é que você vai acoplar isso e tudo mais. Bom, como é que fica isso no Arduino, né? No Arduino de texto mesmo, né? No código de texto. A gente pode vir aqui, blocos mais texto, copiar e colar e vir para a plataforma do Arduino. Meu Deus, vamos para a plataforma do Arduino. Então, olha só, a gente tem aqui a plataforma do Arduino e esses são os códigos que nós temos aqui, tá? Então, só para a gente passar rapidinho, a gente vê que ele está usando, esse aqui, ó, esse hashtag é a biblioteca do servo, né? Ou seja, um conjunto de comandos que vai controlar o servomotor. E esse aqui também é relacionado ao servomotor. E esse pinMode input é o que está dizendo, está setando, né? Está falando para o Arduino que ele vai usar um pino analógico, né? O pino A0. E depois aqui essa linha de código é onde é o map, né? Exatamente o mapear. O mapear seria essa parte de cá. E o servo.write é falando qual é a posição do meu servomotor naquilo ali. Então, o próximo passo é simplesmente, né, fazer o download, né? Então, para eu passar o programa para o Arduino, basta clicar em Upload. Pronto, fiz o upload e agora a gente pode ver o resultado do trabalho. Então, olha só, eu vou ter aqui o meu potenciômetro e vou ter do lado de cá o meu servomotor, tá? Então, eu controlo diretamente aqui o meu servomotor. Vou ter aqui um desafio de malabarismo, mas olha só, à medida que eu vou mexendo o servomotor, olha só, vou mexendo o servomotor não, à medida que eu vou mexendo o potenciômetro,
ele vai mudando a posição. E olha só, você percebe que aqui é instantâneo, né? Não tem aquele atraso do Tinkercad. Eu vou mudar tudo, ó. Parece que realmente é como se eu estivesse diretamente, né, mapeando ele aqui. E aí tá, mas poxa, como é que eu faço a integração, né, com outros elementos? Então, por exemplo, eu posso, como eu fiz lá no programa da cancela, usar um palito de picolé, posso colocar aqui e posso fazer a cancela. Uma outra coisa que é muito interessante também é a gente pegar um pedaço de papelão. Então a gente tem aqui, ó, papelão, né, um dos meus elementos favoritos para você integrar com o Arduino, com elementos em geral de eletrônica. E você pode simplesmente, olha só, eu faço um furinho aqui com uma tesoura, com algum elemento, e não fura tudo, não é para furar até o outro lado, você fura até pegar essa camada do meio aqui, tá? Porque são meio que duas camadas, um papelão. Você coloca ele aqui. Então, neste momento, o servomotor está sendo controlado, né, pela... Ó, e aí eu tenho um posicionamento, olha só. E aqui, como a Rafaela fez, né, com muito mais capricho do que eu agora, ela fez lá a mãozinha com o material que ela quis e que ficava mudando, né, à medida que tinha essa parada. Então, olha, até o fio tá enganchando aqui. E aí, basicamente, essa é a essência. Ó, ele vai de 0 a 180, ele não vai mais do que isso, né, porque é a forma como funciona um potenciômetro, tá? Então, a gente tem essa opção. Na verdade, esse projeto ele permite que a gente faça vários outros tipos. Por exemplo, aqui a gente tem o trabalho da Rúbia, que é, em essência, bem parecido com o que o Rafaela fez, mas ela fez uma caixinha e tudo mais, e ela usou aqui um pregador, né, a parte de um pregador, e colocou aqui no sentimento. E olha só, a gente pode ver aqui, ó, que ela vai... Ah, é porque estava no mudo. Ela vai usar cada uma com um sentimento aqui, ó. Estou me sentindo hoje. Se eu estou cheia de ideias, pensativa, feliz, triste, com medo, furiosa ou muito curiosa, investigativa. Então, muito interessante essa proposta, né? A gente pode perceber aqui que você pode usar a sua imaginação, né? Então aí o grande desafio, como eu falei antes, não é só você trabalhar com o Arduino. A parte da programação ela é muito simples. Agora, com o que você vai interagir isso? Você vai fazer uma caixa grande, como aquela caixa de papel que a Rafaela fez? Ou você vai usar essa caixinha como a Rubia fez? Ou você vai controlar essa cancela ao invés de deixar ela no tempo determinado, você vai controlar com o potenciômetro? O que mais dá para você fazer com isso, né? Teve um outro projeto também, né, de uma lixeira, em que ele usava o potenciômetro para abrir uma tampa de papelão, e aí o potenciômetro não, né, o servo ficava na cabecinha da lixeira, e aí ele ia controlando a tampa com o potenciômetro. Então vai depender aí do seu traquejo, né, da sua criatividade, que é a parte mais divertida do projeto. Então é isso. Basicamente era toda essa informação que eu queria passar para você. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo. Se você tem alguma outra coisa específica que você gostaria de aprender, de trabalhar, eu vou estar procurando projetos que façam mais sentido. A ideia aqui é que você tenha uma aplicação rápida, né, para conseguir executar, para conseguir fazer, né, sem muita firula, senão acaba perdendo o ânimo, né? Então a gente percebeu que hoje o trabalho foi muito simples de realizar. Bom, então eu vou ficando por aqui. Lembrando, né, que essa semana tá tendo a semana do Arduino Criativo, né, onde eu tô falando, na verdade, passos até anteriores de como dar os primeiros passos no Arduino, né, por que isso é importante para a mudança educacional, né, uma mudança mais significativa, mais mão na massa, mais divertida. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição a inscrição para a semana do Arduino Criativo, vai ficar do dia 20 a 25 de janeiro, né? Dia 27, as aulas saem do ar. E se você está vendo esse vídeo depois, né, provavelmente esse site aqui você pode se cadastrar para uma próxima
sessão aí onde a gente disponibiliza essa sequência de vídeos. Mas eu vou ficando por aqui e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui.